Olá, hoje a gente vai, assim, analisar um material que está dando o que falar, sabe? São trechos do livro O Milagre da Manhã, do Hal Elrod. A promessa é bem ousada, mudar a vida se dedicando ao desenvolvimento pessoal antes das 8 da manhã. Vamos investigar isso. Pois é, e a origem de tudo, pelo que a gente leu nesses trechos, é a própria história do autor, do Hal Elrod. Ele relata umas experiências assim muito pesadas, né? Um acidente que quase o matou, ficou clinicamente morto, teve dano cerebral, ossos quebrados. Nossa! E anos depois, uma quebradeira financeira, depressão profunda lá na crise de 2008. Foi nesse segundo momento difícil que ele buscou uma saída e criou essa rotina matinal. Quer dizer, a própria vida dele virou o teste para esse método. E que método é esse exatamente que os trechos descrevem? É uma rotina bem estruturada. Ele usa um acrônimo em inglês, SAVERS, que são 6 práticas. Aqui no Brasil, a gente poderia pensar em savelê, talvez. Seria silêncio, tipo meditação, oração, sabe? Afirmações, para programar a mente para o sucesso. Ah, entendi. Visualização, imaginar os objetivos já realizados. Leitura, aprender com livros. Escrita, tipo um diário. E exercícios físicos. Savelê. Isso. A ideia é fazer tudo isso logo que acorda. Faz sentido o acrônimo, mas assim, qual a lógica por trás? Por que essa combinação específica de manhã cedo faria tanta diferença? Olha, o argumento central que aparece é que dedicar esse tempo diário para si mesmo permite que a pessoa se desenvolva, que ela se torne quem precisa ser para criar a vida que quer. O livro bate muito na tecla da mediocridade, né? Diz que, 95% das pessoas se contentam com menos do que poderiam. 95%? É bastante gente. É, e aponta algumas causas para isso, como a tal síndrome do espelho retrovisor. Síndrome do espelho retrovisor. O que seria isso? É a ideia de viver preso às limitações do passado, sabe? Ficar olhando para trás e se definindo por aquilo. E também a falta de um propósito claro na vida. A rotina seria a ferramenta para lutar contra isso. Interessante essa coisa do espelho retrovisor. E como exatamente essas práticas, o Savley, ajudariam a pessoa a parar de olhar para trás, segundo o que você leu? Bom, imagino que as afirmações e a visualização sejam as mais diretas para isso, né? Para tentar reescrever essas crenças limitantes. O silêncio traria mais clareza mental, talvez. A leitura abre a cabeça para novas ideias. A escrita ajuda a organizar os pensamentos, as emoções. E o exercício dá aquela energia, né? Física e mental. É uma abordagem bem completa, né? Corpo, mente. Sim, busca um desenvolvimento mais holístico, digamos. Algo que a gente vê em várias filosofias de autodesenvolvimento, na verdade. Tá, faz sentido. Mas e na prática? Os trechos que a gente analisou trazem exemplos concretos? Histórias de gente que aplicou e viu o resultado? Porque falar é fácil, né? Trazem sim. O material menciona vários casos. Gente que perdeu bastante peso, que parou de fumar, dobrou a renda. Fala de mais energia, clareza, felicidade. Tem o exemplo do Pat Flynn, que você talvez conheça. Ah, o podcaster. Sim, sim. Ele mesmo. Ele se dizia super noturno, uma coruja, e acabou adotando o hábito de acordar às 4 da manhã. E relatou melhora na produtividade até no físico. Uau, às 4 da manhã? É. E tem outra história de uma universitária, Nathania Green. Ela atribui à prática ter perdido peso, encontrado um namorado, melhorado as notas e até criado umas fontes de renda. Tudo em menos de 2 meses, segundo o relato. Nossa, são resultados bem expressivos e em várias áreas diferentes. Saúde, dinheiro, relacionamento. Mas vamos ser sinceros, criar um hábito assim, ainda mais acordar cedo, não deve ser moleza. O material fala sobre essa dificuldade? Fala sim, com certeza. Reconhece que o começo é puxado. Ele até propõe um desafio de 30 dias, sabe? Dividido em 3 fases para talvez facilitar um pouco. Dias 1 a 10, ele chama de fase insuportável. É onde a resistência é maior mesmo. Insuportável, já desanima um pouco. Pois é, mas ele diz que é temporário. Aí, dos dias 11 a 20, vem a fase desconfortável. O hábito começa a pegar, mas ainda exige aquele esforço consciente, sabe? Hum. E por fim, dos dias 21 a 30, a fase irrefreável, que seria crucial para consolidar o hábito, para ele virar quase automático e até prazeroso.
A ideia é, sim, é difícil no início, mas passa. Essa divisão em fases parece útil, pelo menos, para saber o que esperar, né? Para não desistir logo de cara. Exato. E para quem tem a vida super corrida, tipo zero tempo de manhã, tem alguma versão light disso? Tem sim. O autor sugere uma versão de 6 minutos. Bem rápida, basicamente 1 minuto para cada prática do salve. 6 minutos? A ideia, segundo o material, é que a consistência, fazer todo dia, mesmo que rapidinho, é mais importante que a duração. Especialmente para não quebrar o ritmo naqueles dias mais caóticos. Entendi. Então, para a gente resumir o que esses trechos mostraram, o Milagre da Manhã basicamente propõe que essa rotina matinal focada no autodesenvolvimento, o SALVE, S-A-V-L-E, pode ser uma ferramenta poderosa para superar limites e alcançar objetivos. E usa a história do autor e esses relatos de leitores como prova disso. Exatamente. A conexão principal que o material parece fazer é essa. O sucesso é que você tem por fora está ligado ao seu desenvolvimento por dentro. Tem aqui aquela citação do Jim Rohn que eles destacam, né? Seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal. Forte essa frase. E isso deixa a gente com uma questão interessante para refletir, né? Pensando além dessa rotina específica do livro. Qual seria o investimento diário em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, que faria mais sentido e traria mais impacto para cada um, considerando as metas e a vida que cada pessoa tem? Fica aí a reflexão.